Olá, amigos. Só complementando aqui a aula passada, eu gravei aí para vocês, certo? Aqui, ó, baixa frequência, alta frequência, quer dizer, baixa quantidade de vezes que se repete, grande quantidade de vezes que se repete, certo? Aqui está um exemplo de comprimento de ondas e aqui está um exemplo de frequência. Eu falei na aula que eu estava explicando infravermelho, que é menor do que a cor vermelha. Aqui é o espectro de luz que a gente consegue visualizar. Espectro sonoro não, espectro de comprimento de onda. Aqui são as ondas maiores do que a gente consegue ver, que são as ondas ultravioletas, raio-x, raio gama, certo? Aqui nos exemplos, a gente tem exemplos aqui de comprimento de um vírus, comprimento de uma célula. À medida que vai andando para lá, ele vai diminuindo o tamanho, viu? Do comprimento de ondas. Uma bola de tênis, estádio de futebol. E aqui embaixo tem um exemplo de frequência, certo? Tudo no mundo trabalha com frequência. O forno de micro-ondas trabalha na frequência, aqui ó, gigahertz. Emissão de rádio, de AM, FM, frequência. Lâmpadas incandescentes, aquelas lâmpadas que ainda deve existir na casa de alguns de vocês e provavelmente deve estar desaparecendo, certo? Aí aqui ó, elementos radioativos, e se você perceber, a frequência aqui ó, vai aumentando. Linha de alta tensão. Aí são algumas curiosidades que eu trouxe para você ver, certo? Aí ó, as ondas elas podem ser de dois tipos, mecânicas e eletromagnéticas. As ondas mecânicas elas necessitam de um meio material para se propagar. Um exemplo dela é o vácuo. O vácuo é um exemplo, no vácuo a onda mecânica não se propaga. Exemplos são ondas sonoras, ondas em cordas, ondas de superfície de um líquido. E eu estou trazendo aqui para vocês, a intenção de acrescentar esse vídeo, para mostrar isso aqui a vocês, ó, o diapasão. Esse diapasão é um instrumento metálico, certo? Em forma de uma forquilha, que ele lá no urbano tem um. Quando a gente voltar eu vou mostrar a vocês. Ele é muito utilizado para afinar instrumentos, certo? Ele tem uma frequência de 440 Hz, que é chamado de Lá. Para quem trabalha com som, certo? Sabe que esse bichinho aqui ele faz a frequência. E quando você coloca ele para balançar, certo? Toca nele, começa a vibrar. Se tiver um outro instrumento com a mesma frequência, aí ele vai dar a que a gente chama de ressonância, certo? Então, se você bateu nele aqui, ele começa a vibrar. Se ele começar a entrar que a gente chama de desorganização, que é ele entrar em ressonância, que ele está afinando. E aqui é um exemplo de um afinador, que existem afinadores, para quem gosta muito de música, certo? Existem afinadores que você pode utilizar na internet. E ensina também como você pode afinar outros instrumentos, qualquer instrumento. A outro tipo de onda são as ondas eletromagnéticas. Falei de onda sonora, que é a onda mecânica. Essa daqui é aquela onda que pode se propagar sem a existência de um meio. Quer dizer, que é aquela onda que se propaga no vácuo. E onde a gente poderia encontrar o vácuo? A gente poderia encontrar o vácuo lá no espaço. Quando eu estou em sala de aula, e quando a gente voltar, nós vamos brincar com essa experiência, a gente começa a procurar onde estão os erros do filme do Super-Homem. Um dos erros do filme do Super-Homem é que o Super-Homem consegue ir para fora do planeta Terra
E lá fora ele começa a conversar com todo mundo. A maior mentira do mundo. Por quê? Porque para o super-homem conversar com a gente, ele tem que emitir som, certo? Ele tem que emitir som. E quando ele emite o som, é uma onda mecânica. E uma onda mecânica não se propaga no vácuo. Então aí está a primeira mentira do super-homem, certo? O som que o super-homem emite não é não é uma onda mecânica. Ah, professor, mas eu já vi na televisão que o Brasil, desculpa, os Estados Unidos mandou lá para Marte e de lá tocaram uma música do Brasil que chegou aqui pra gente. Lógico, isso aí pode tocar lá, o cara não vai escutar, mas o som pode chegar aqui. E como é que pode isso, professor? Certo? Que elas vêm através de ondas eletromagnéticas. Elas vêm através de ondas eletromagnéticas. Quando chegam aqui, são transformadas novamente em ondas sonoras, certo? Ondas luminosas, onda de raio-x, onda de rádio que a gente consegue ouvir, raio laser, de TV, onda do radar, a onda que faz com que a luz solar venha até a gente, certo? O raio, a luz que é emitida pelo sol que chega aqui pra gente, certo? Aquele aspas, calor, certo? Aquela é uma onda que é emitida através disso aí, uma onda solar, certo? Eu não vou falar sobre ondas estacionárias, frequência natural, essas coisas que a gente vai deixar para falar mais adiante, quando tiver lá na sala de aula mesmo, né? Porque isso aqui, mais uma vez, a gente está gravando para motivar vocês a irem no livro, lerem, estudarem um pouquinho, ficarem curiosos, que quando a gente volta, a gente já complementa com o conhecimento que vocês têm. E a gente fica à disposição para tirar dúvidas de vocês. E aqui tem o que eu falei para vocês, ó. Ressonância. Todo sistema físico capaz de vibrar, se for excitado, vibrará numa frequência que lhe é característica, que é natural. O fenômeno da ressonância ocorre quando o sistema físico recebe energia por meio da excitação de frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração. Com essa energia, o sistema físico passa a vibrar com amplitude cada vez maior. Entendi nada, professor. Eu sei, mas veja só como vai ficar fácil. Você vai lá na internet, certo? Você vai procurar ponte de Tacoma, certo? Ponte de Tacoma. E você vai ver esse vídeo aqui, ó. Vai ver esse vídeo aqui. Esse vídeo, ele foi gravado, certo? No dia 7 de novembro de 1940. Que aconteceu o quê? Essa ponte estava lá nos Estados Unidos pronta, tudo com a maior maravilha do mundo. De repente começou a ter a ventania. Passar vento por baixo dela, por baixo e por cima, passando por baixo e por cima. E esse vento fez com que a ponte entrasse em ressonância, começasse a vibrar, certo? Com uma frequência parecida com a frequência dos materiais que tinha lá. O vento fazendo. Então, quando eles começaram a vibrar o vento junto com a ponte, ela começou a balançar, até que ela derrubou. Essa ponte ela foi responsável por alterações de normas na Constituição Civil. Depois de sair, tiveram que ser modificados, certo? As frequências, os limites, para poder se construir outros prédios, outras pontes, para poder não ocorrer mais isso aqui. Esse princípio aqui, ó, princípio de Runge, é um negócio engraçado. Ele fala o seguinte: cada ponto de uma frente de onda comporta-se como uma nova fonte de onda elementares, que se propagam para além da região já atingida pela onda original e com a mesma frequência que ela. Entendi nada, professor. Não entendi de jeito nenhum. É assim. Se você tiver na frente de uma porta e a porta estiver um pouco aberta, o que é que acontece? Você não consegue ver o que está atrás da porta.
Mas se você falar, o som pode passar por aquela fresta, depois ele se propaga novamente e bate lá dentro em algum lugar e vai chegar no ouvido de quem está lá dentro, certo? Aqui vai para vocês um exemplo que fica bom para vocês darem uma olhada, de espectro sonoro. A audição humana vai de 20 a 20 mil Hz. Onda sonora de terremoto. Por isso que a gente não consegue ouvir o terremoto. A gente consegue sentir o terremoto, mas ele emite um som antes, certo? O pombo ele consegue ouvir o terremoto. Ah, então, professor, tem gente que diz que quando o pombo começa a se agitar, quando o elefante começa a se agitar, é porque geralmente possa ser que esteja acontecendo um terremoto. Realmente, isso aí pode ser, porque essa perturbação aqui pode doer no ouvido dele, certo? Aí, ó, aqui, frequência do camundongo, do rato, a frequência do morcego. O morcego consegue ouvir uma frequência maior do que a frequência que a gente consegue ouvir. Tá bem? Transmissão de som, altura. Isso aqui depois, quando a gente voltar na sala de aula, a gente conversa com vocês. Tá bom? Eu deixo aqui, professor Hernando, deixando mais um vídeo para vocês. Eu deixo aqui para vocês uma recomendação. Vão lá no YouTube, Ponte de Tacoma, ouçam a história de que ocorreu isso aqui. É bom, cresce o conhecimento de vocês e serve até para um dia vocês conversarem sobre isso. Essa aula foi gravada no dia 3 de junho. Foi gravada lá para postar na sala, professor Hernando, dos alunos do 2º ano do Aranha Urbano Gomes de Sá, e eu também vou postar para os alunos do 3º ano como revisão. Um abraço em todos vocês e até a próxima.